Capítulo 1. A vocação intelectual 1. O intelectual é um consagrado. Sertilanges descreve a vocação intelectual como um chamado que exige dedicação total e um compromisso profundo com o desenvolvimento do espírito. Ele afirma: falar de vocação equivale a designar os que pretendem fazer do trabalho intelectual a sua vida, ou porque dispõem de vagar para se entregarem ao estudo, ou porque, no meio de ocupações profissionais, reservam para si como feliz suplemento e recompensa o profundo desenvolvimento do espírito. Este apelo não deve ser conjecturado. É necessário um esforço contínuo e metódico para alcançar uma plenitude que responde ao chamado do espírito. A vida de estudo é austera e exige sacrifícios comparáveis aos dos atletas, com uma dedicação quase sobre-humana à busca da verdade. Os atletas da inteligência, como os atletas do desporto, têm de prever privações, longos treinos e tenacidade, por vezes sobre-humana. 2. O intelectual não é um isolado. Embora a solidão seja necessária para o trabalho intelectual, o isolamento completo é prejudicial. Sertilanges enfatiza que o intelectual deve manter uma conexão com a sociedade e os tempos atuais, contribuindo para a humanidade com seu trabalho. A humanidade cristã compõe-se de personalidades diversas, e nenhuma destas pode abdicar daquela sem empobrecer o grupo e privar o eterno Cristo de parte do seu reino. Ele destaca a importância da solidariedade e do trabalho conjunto. Se a solidão vivifica, o isolamento paralisa e esteriliza. 3. O intelectual pertence ao seu tempo. Os intelectuais devem estar cientes do seu contexto histórico e das necessidades do seu tempo. Eles devem trabalhar para resolver os problemas contemporâneos, aplicando a verdade de maneira que ela renove a face da terra. Todas as virtudes antigas querem reflorescer exatamente como a erva da madrugada beijada pelo orvalho. Sertilanges argumenta que a verdade é sempre nova e deve ser aplicada para renovar o mundo. Não nos assemelhemos aos que dão sempre a impressão de pegar as borlas do caixão nos funerais do passado. Utilizemos como vivos o valor dos mortos. Capítulo 2. As virtudes do intelectual cristão. 1. As virtudes comuns. Sertilanges argumenta que a virtude moral é essencial para o desenvolvimento intelectual. Ele destaca que a virtude contém, em certo modo, a intelectualidade em potência, uma vez que, levando-nos ao nosso fim, que é intelectual, equivale ao supremo saber. As qualidades de caráter são fundamentais para manejar a inteligência corretamente e alcançar a superioridade espiritual. Ele afirma: para julgar com acerto é preciso ser grande. A retidão moral ajuda a julgar com acerto e a evitar erros que poderiam desviar o espírito. O amor em nós é o começo de tudo, e este ponto de partida do conhecimento e da prática não pode deixar de tornar solidários, em sem medida, os retos caminhos de um e da outra. 2. A virtude própria do intelectual. A estudiosidade é vista como a principal virtude do intelectual. Sertilanges adverte contra a curiosidade vã e a ambição desmedida, que podem desvirtuar a busca pelo conhecimento. A principal virtude do intelectual é a estudiosidade, que deve ser equilibrada para evitar a negligência e a curiosidade vã. Ele argumenta que a ambição e outros intuitos, menos confessáveis, podem desvirtuar a busca pelo conhecimento. Um ato de ambição a propósito da ciência já não é ato de ciência, e quem o pratica não merece o nome de intelectual. 3. O espírito de oração. O autor enfatiza a importância da oração na vida intelectual, vendo a busca do conhecimento como um ato de devoção. É ainda S. Tomás que recomenda ao apaixonado da ciência: oratione vacare non desinas, nunca deixes de orar. A oração e a contemplação mantêm a conexão com a verdade suprema. Ele explica que a ciência busca o conhecimento pelas causas, e Deus é a causa primeira de tudo.
A ciência é conhecimento pelas causas, repetimos sem cessar. Os pormenores não são nada, os factos também não. O que importa são as dependências, as comunicações de influência, as ligações, as trocas que constituem a vida da natureza. 4. Tarditu, a disciplina do corpo. A saúde física é fundamental para suportar as demandas do trabalho intelectual. Sertilhanges aconselha manter uma rotina de exercícios físicos, boa alimentação e sono adequado para manter o corpo em condições ideais para o trabalho. A boa higiene é para vós uma virtude, por assim dizer, intelectual. Ele argumenta que cuidar do corpo é essencial para o pensamento claro e produtivo. A visão espiritual não é menos exigente. Capítulo 3. A organização da vida. 1. Simplificar. Para se dedicar ao trabalho intelectual, é necessário simplificar a vida externa. Sertilhanges recomenda reduzir compromissos e simplificar o estilo de vida para concentrar energia e tempo no trabalho. A vida deve ser organizada de maneira a minimizar distrações e complicações, permitindo que o intelectual se concentre em suas aspirações. Ele afirma que uma palavra que tudo resume: simplificai. 2. Guardar a solidão. A solidão é necessária para a reflexão profunda e o trabalho concentrado. O autor destaca a importância de criar um ambiente que favoreça o silêncio e a paz interior. A solidão permite que o intelectual se distancie das distrações e se aprofunde em seu trabalho. Ele sugere que um certo ascetismo constitui ainda, sob este aspecto, o dever do pensamento. 3. Cooperar com os seus iguais. Sertilhanges encoraja a colaboração com outros intelectuais para o enriquecimento mútuo. Trabalhar em conjunto permite a troca de ideias e o desenvolvimento de novas perspectivas. Ele argumenta que a cooperação é uma maneira de fortalecer a comunidade intelectual e promover o crescimento mútuo. 4. Cultivar as relações necessárias. Manter relações sociais que contribuem para o crescimento intelectual é essencial. O autor sugere evitar relações superficiais e focar naquelas que enriquecem o trabalho e a vida intelectual. Recepções, saídas que arrastam novas obrigações, cerimônias de vizinhança, todo esse ritual complicado de uma vida puramente exterior não são coisas próprias de um trabalhador. 5. Conservar a dose necessária de ação. Equilibrar o trabalho intelectual com atividades práticas ajuda a manter a conexão com a realidade. A ação prática complementa o estudo teórico e proporciona uma compreensão mais completa do mundo. O equilíbrio entre pensamento e ação é essencial para uma vida intelectual saudável. 6. Manter o silêncio interior. Cultivar um estado de paz interior é crucial para a concentração e a criatividade. O silêncio interior permite que o intelectual mantenha a clareza mental e se aprofunde em seu trabalho sem ser perturbado por preocupações externas. É uma prática que promove a serenidade e a produtividade. Capítulo 4. O tempo do trabalho. O 1. O trabalho permanente. Sertilhanges enfatiza a necessidade de um compromisso constante com o trabalho intelectual. O estudo foi cognominado Oração à Verdade. Ele argumenta que o trabalho deve ser visto como uma prática contínua e disciplinada, sem interrupções desnecessárias. 2. O trabalho noturno. Trabalhar à noite tem suas vantagens e desvantagens. O silêncio e a tranquilidade da noite podem favorecer a concentração, mas é importante balancear para não comprometer a saúde. A vigilância noturna, sendo espontânea, é excelente. No entanto, deve-se tomar cuidado para não sacrificar o descanso necessário. 3. A madrugada e os serões. As primeiras horas da manhã e as últimas da noite são períodos produtivos para muitos intelectuais. Utilizar esses momentos de quietude pode aumentar a eficiência do trabalho. A madrugada e os serões têm a vantagem de proporcionar um tempo de paz e concentração ideal para o trabalho intelectual. 4. Os instantes de plenitude.
Sertilanges recomenda reconhecer e aproveitar momentos de máxima inspiração e clareza. Esses instantes de plenitude são oportunidades para avançar significativamente no trabalho. Ele sugere estar atento a esses momentos e saber utilizá-los bem como uma habilidade valiosa. Capítulo 5. O campo do trabalho. 1. A ciência comparada. Comparar diferentes campos do conhecimento enriquece a compreensão e abre novas perspectivas. Sertilanges define a ciência comparada como o alargamento das especialidades pela aproximação das disciplinas conexas e a subordinação das mesmas, e do seu conjunto à filosofia geral e à teologia. 2. O tomismo, quadro ideal do saber. A filosofia tomista é apresentada como uma base sólida para o conhecimento. Sertilanges argumenta que o tomismo oferece uma estrutura coerente e abrangente que ajuda a organizar e entender o saber. O tomismo é o quadro ideal do saber, oferecendo uma visão unificada e coerente do conhecimento. 3. A especialidade. Especializar-se em um campo específico é essencial para um progresso profundo. O autor enfatiza a importância de escolher uma área de especialização que se alinha com as vocações e interesses do intelectual. A especialização permite um foco mais intenso e uma compreensão mais detalhada. 4. Os sacrifícios necessários. Sertilanges reconhece que a busca pelo conhecimento exige sacrifícios. Ele destaca que custa muito dizer, tomando por um caminho, tenho que abandonar 1000 outros. Aceitar esses sacrifícios é fundamental para alcançar a excelência. Ele afirma que os intelectuais devem estar dispostos a renunciar a muitas coisas para se dedicar plenamente ao estudo. Os sacrifícios são uma parte inevitável da vida intelectual, e a aceitação deles é uma marca de verdadeira dedicação. Capítulo 6. O espírito do trabalho. O ardor da investigação. Manter uma paixão pela busca da verdade é vital. Sertilanges aconselha: tira sempre as dúvidas. O ardor da investigação motiva o intelectual a continuar explorando e descobrindo. O ardor pela investigação é o que distingue o verdadeiro intelectual, que nunca está satisfeito e sempre busca mais. 2. A concentração. A importância de manter o foco no trabalho intelectual é essencial. Sertilanges afirma que a concentração permite uma exploração profunda e uma análise cuidadosa. A inteligência assemelha-se à criança, em cujos lábios pairam de contínuo os porquês. A concentração é uma prática que deve ser cultivada continuamente. A concentração é a chave para o progresso intelectual, permitindo uma imersão total no trabalho. Traz a submissão à verdade. Aceitar a verdade, mesmo quando ela contradiz crenças pessoais, é um princípio central. Sertilanges destaca que a submissão à verdade exige humildade e uma disposição para ajustar perspectivas. A submissão à verdade é o reconhecimento de que a verdade está acima de nossas crenças pessoais e deve ser seguida onde quer que nos leve. 4. Alargamentos. Expandir o horizonte do conhecimento, sem perder o foco, é uma habilidade valiosa. Sertilanges explica que alargamentos permitem explorar novas áreas e integrar diferentes perspectivas, enriquecendo o trabalho intelectual. Os alargamentos são necessários para evitar a estagnação e para manter a mente aberta a novas ideias e descobertas. 5. O senso do mistério. Reconhecer e respeitar o mistério inerente à busca do conhecimento é importante. O autor afirma que a alma não envelhece, cresce sempre. Em face da verdade, é eterna criança. O senso do mistério mantém a humildade e a curiosidade, motivando a investigação contínua. O mistério é o que nos impulsiona a continuar buscando e a nunca nos contentarmos com respostas fáceis. Capítulo 7. A preparação do trabalho. A leitura. 1. Ler pouco.
Sertilhanges aconselha focar na qualidade ao invés da quantidade de leitura. Ler pouco, mais profundamente, permite uma compreensão mais rica e uma assimilação melhor do conhecimento. A leitura deve ser cuidadosa e profunda, não apenas um acúmulo de informações superficiais. 2. Escolher, selecionar cuidadosamente o que ler é crucial. Sertilhanges sugere escolher leituras que enriquecem e ampliam a compreensão, direcionando o tempo e os esforços de maneira eficaz. A escolha das leituras é fundamental. Deve-se optar por obras que realmente acrescentem ao nosso entendimento e crescimento. 3. 4 espécies de leitura. Identificar e utilizar diferentes tipos de leitura, informativa, formativa, recreativa e inspiracional, contribui para um desenvolvimento intelectual equilibrado. Cada tipo de leitura tem seu papel e valor na formação do intelectual. A diversidade na leitura permite um desenvolvimento mais completo e abrangente. 4. O trato com o gênio. Estudar obras de grandes pensadores e intelectuais oferece insights valiosos. Sertilhanges argumenta que o trato com o gênio permite aprender diretamente dos mestres e se inspirar em seus métodos e pensamentos. O contato com as obras dos gênios é indispensável para quem deseja alcançar a grandeza intelectual. 5. Conciliar, em vez de opor. Sertilhanges aconselha buscar a conciliação de diferentes ideias e perspectivas, ao invés de opor uma à outra. Isso promove uma visão mais harmoniosa e integrada do conhecimento. A verdadeira sabedoria está em conciliar diferentes pontos de vista, em vez de se fixar rigidamente em um único. 6. Assimilar e viver. O autor destaca a importância de assimilar o conhecimento adquirido e aplicá-lo na vida prática. Ele sugere que o estudo deve levar a uma transformação pessoal e a um enriquecimento da vida cotidiana. O conhecimento deve ser vivido e aplicado, não apenas acumulado. B. A organização da memória. Teombalade 1. Que se deve reter? Sertilhanges discute a importância de selecionar cuidadosamente o que reter na memória. Ele sugere focar em informações que são verdadeiramente valiosas e relevantes para os objetivos intelectuais. A memória deve ser seletiva, focando-se no que realmente importa e contribui para nossos objetivos. 2. Por que ordem reter? Organizar a informação de maneira lógica e estruturada facilita a retenção e a recuperação. Sertilhanges recomenda criar um sistema de organização que permita acessar o conhecimento de forma eficiente. A ordem na memória é essencial para um uso eficaz do conhecimento adquirido. 3. Como reter? Sertilhanges oferece métodos para melhorar a retenção de informações, incluindo a revisão regular e a aplicação prática do conhecimento. Revisar frequentemente e aplicar o que se aprende são as melhores maneiras de garantir que o conhecimento seja retido. C. As notas. Ediciam undas, como tomar notas. Sertilhanges fornece orientações sobre como tomar notas de maneira eficaz, destacando a importância de registrar informações de forma clara e organizada. Tomar boas notas é uma habilidade crucial para o trabalho intelectual. 2. Como classificar as notas. Organizar as notas em categorias e subcategorias facilita a recuperação e o uso futuro das informações. Sertilhanges sugere criar um sistema de classificação que seja fácil de atualizar e manter. A classificação das notas deve ser feita de maneira a permitir um acesso rápido e fácil às informações. 3. Como utilizar as notas? Sertilhanges discute a importância de revisar e utilizar as notas de maneira eficaz para apoiar o trabalho intelectual. Ele recomenda integrar as notas na preparação e na redação de trabalhos. As notas são ferramentas essenciais para a produção intelectual. Devem ser revisadas e utilizadas regularmente. Capítulo 8. O trabalho criador. 1. Escrever. Sertilhanges enfatiza a importância da escrita na vida intelectual. Ele argumenta que escrever ajuda a
a clarificar pensamentos, a manter a atenção e a estimular a criatividade. Escrever é uma forma de pensar, é essencial para a clareza e a organização do pensamento. Publicar, quando apropriado, proporciona feedback valioso e incentiva o progresso contínuo. 2. Desapegar-se de si e do mundo. O autor discute a necessidade de se distanciar das distrações e do ego para uma criação eficaz. Ele sugere que o desapego permite uma maior clareza e profundidade no trabalho intelectual. Desapegar-se de si e do mundo é necessário para se concentrar plenamente no trabalho criador. 3. Constância, paciência e perseverança. Sertilanges destaca a importância da constância, paciência e perseverança na produção intelectual. Ele argumenta que essas virtudes são essenciais para alcançar a excelência e concluir projetos de longo prazo. A constância e a paciência são indispensáveis para o sucesso no trabalho intelectual. 4. Fazer tudo bem feito e até ao fim. O autor enfatiza a importância de se comprometer com a excelência e concluir as tarefas iniciadas. Ele sugere que o trabalho bem feito é uma forma de respeito à verdade e ao próprio esforço intelectual. Fazer tudo bem feito e até ao fim é uma questão de integridade e respeito pelo trabalho. 5. Não ir além das próprias forças. Sertilanges aconselha reconhecer e respeitar os próprios limites. Ele argumenta que é importante evitar a exaustão e manter um equilíbrio saudável entre o trabalho e o descanso. Não ir além das próprias forças é essencial para manter a saúde e a eficácia no trabalho. Capítulo 9. O trabalhador e o homem 1. Pistacins ontosensum. Agistondeu. Guardar o contato com a vida. Sertilanges sugere manter uma conexão com a vida prática e social. Ele argumenta que o trabalho intelectual deve estar integrado à vida cotidiana e contribuir para o bem-estar geral. O contato com a vida real é necessário para que o trabalho intelectual tenha relevância e impacto. 2. Saber distrair-se. O autor destaca a importância do lazer e da distração para a saúde mental. Ele recomenda atividades recreativas que relaxam e rejuvenescem o espírito. Saber distrair-se é essencial para manter a saúde mental e a criatividade. 3. Aceitar as provações. Sertilanges discute a importância de lidar com dificuldades e fracassos de maneira construtiva. Ele sugere que as provações são oportunidades para crescimento e fortalecimento. Aceitar as provações é parte do caminho para a sabedoria e a maturidade intelectual. 4. Saborear as alegrias. O autor aconselha aproveitar as pequenas alegrias da vida. Ele argumenta que a gratidão e o prazer nas coisas simples enriquecem a vida intelectual. Saborear as alegrias da vida é uma forma de manter o espírito leve e o coração contente. 5. Gozar antecipadamente os frutos. Sertilanges sugere valorizar e antecipar os resultados positivos do trabalho. Ele argumenta que a expectativa dos frutos do trabalho intelectual pode servir como motivação e inspiração. Gozar antecipadamente os frutos do trabalho é uma maneira de se manter motivado e inspirado. Este resumo expandido, incorporando mais detalhes e citações do próprio livro, oferece uma visão mais aprofundada dos principais temas e subtemas de A Vida Intelectual de Antonin Gilbert Sertilanges.